Olá, amigos. 19 de dezembro de 2013, cidadão de olho na segurança pública. Façamos um resumo do ano. O ano não termina bem para o país em termos de controle da criminalidade. Todos os índices estão em ascensão no país todo, com algumas exceções. O estado do Rio Grande do Sul permanece com índices toleráveis de criminalidade de todos os tipos, e especialmente de homicídios dolosos, que é o item que mais preocupa a população e o item de que mais se ocupam os políticos e as ONGs desarmamentistas do nosso país. É o estado brasileiro mais armado, é o estado brasileiro em que a população tem mais armas de fogo de defesa pessoal e, no entanto, os índices de criminalidade lá são relativamente baixos em relação ao país. Enquanto que nos estados que mais se desarmaram nas lacrimosas campanhas de desarmamento, por exemplo, o estado de Alagoas, e muito especialmente a capital Maceió, simplesmente os índices de homicídios dolosos desde 2013 explodiram. São Paulo é uma exceção no tocante ao controle de homicídios dolosos, em que houve alguns insucessos ao longo do ano, que foram recuperados mais para o final, e nós devemos fechar o ano com redução do índice de homicídios dolosos no estado de São Paulo, que já estava em torno de 10, considerado aceitável por padrões internacionais, e deve cair, acredito, para algo em torno de 9,5 por grupo de 100 mil habitantes. E muito particularmente na capital paulista, em que acredito que o índice vai chegar a algo parecido com 8 por grupo de 100 mil habitantes. Ainda é um índice relativamente alto se considerarmos uma comparação com o superarmados Estados Unidos da América ou a Suíça, em que a população também tem muitas armas e tem índices de criminalidade muito mais baixos, mas são padrões considerados aceitáveis. Essas vitórias parciais em São Paulo e em outras partes não nos animam muito, porque especialmente os crimes de roubo à mão armada, os crimes com violência, os crimes sexuais têm aumentado muito no país inteirinho, e os latrocínios também, de maneira que não há muito o que comemorar. E por outro lado, em São Paulo, nosso governador resolveu simplesmente criar uma dissociação entre as duas instituições policiais, a Polícia Civil e a Polícia Militar, passando leis na Assembleia Legislativa em benefício da Polícia Civil, muito especialmente em benefício da categoria dos delegados de polícia, não dos subalternos, enquanto praticamente deixou à míngua a Polícia Militar, coisa que poucos governadores se atreveram a fazer na história do Estado. Uma medida extremamente danosa, que provoca cisões, que provoca fissuras no relacionamento entre as duas instituições policiais, exatamente num momento de crescimento da criminalidade, quando é necessário que elas trabalhem juntas para oferecer à população melhores resultados nesse sentido. Foi uma desgraça a administração de segurança pública no estado de São Paulo no ano de 2013. E agora termina o ano com iniciativas correndo no Congresso Nacional relacionadas a outro erro capital, que é o de desmilitarizar as polícias militares, extinguir as polícias fardadas militares no nosso país, num processo que caminha para uma unificação ou para uma configuração canhestra, em que continuará a haver dois tipos de polícia: uma semi-militarizada, mas não institucionalmente, não estatutariamente militar, e a outra polícia judiciária. Para fazer uma modificação canhestra dessa, é melhor não fazer absolutamente nada. E por outro lado, a desmilitarização e mesmo a unificação são erros, porque a história do nosso país tem uma evolução policial peculiar e própria, e de certa forma há interesse da população no sentido de que existam essas duas instituições, cada uma com suas missões constitucionais, mas trabalhando harmonicamente, a fim de que não haja um dispositivo policial muito poderoso e incontrastável no país. De certa forma, uma moderando a outra em sua forma de atuação. E nesses debates de unificação e tudo mais,
uma comissão presidida pelo senador Pedro Taques, que merece o nosso elogio pela sua atuação no projeto do Código Penal, mas não nesse sentido, faz uma audiência pública para ouvir os desarmamentistas do Instituto Sou da Paz, que vão lá apresentar mais uma vez a fórmula mágica, na ótica deles, de controle da violência, que é o desarmamento. E tem o desplante de afirmar que o Estatuto do Desarmamento foi responsável pela queda de 12,6% do índice de homicídios dolosos no país. Mentira. Grossa mentira, porque o mesmo estudo que eles citam, com dados do IPEA, que é um estudo do mapa da violência, produzido pelo desarmamentista também, Julio Jacobo Weiserfis, mostra que 130 mil homicídios dolosos não foram contabilizados simplesmente no nosso país nos últimos 15 anos. Então é só fazer a conta para verificar se houve alguma redução. Houve, foi aumento. No estado de São Paulo não, mas no conjunto do país. O Estatuto do Desarmamento não é panaceia, não serve para coisa alguma em termos de controle da violência. Muito pelo contrário, serve para dar ao bandido a mensagem clara de que a vítima dele está desarmada, então ele pode agir à vontade. É para isso que serve o Estatuto do Desarmamento. Vamos continuar a exigir dos nossos governantes melhoras nessa área, senhoras e senhores, e exigir deles que parem de encurralar a força policial, fazendo o jogo do crime organizado, como tem feito praticamente no país inteiro. Faremos um recesso, voltaremos no mês de fevereiro, mas sempre atentos ao panorama legislativo e executivo e a qualquer novidade importante ou que seja ameaçadora para a segurança pública. Seguramente gravaremos um programa extraordinário. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.